Olá, sétimo ano, tudo bem? Mais uma aula aqui comigo, professora Fran, né? Obrigada, professora Carol, de ter cedido essas aulas. Na aula de hoje a gente ainda vai fazer uma revisão sobre coisas que vocês já viram lá com a professora Maísa e também com a professora Carol, tá? Hoje a gente vai falar dos reinos, lembrar as diferenças entre eles. Vamos ver se vocês lembram isso, se vocês aprenderam tudo. Se não aprenderam, é a oportunidade de aprender hoje, né? De relembrar tudo hoje. Vamos começar com a nossa notícia. Você é um sundae polvilhado com ovo maltine. Pelo menos no ponto de vista dos micróbios. Existem mais bactérias pastando pela sua pele do que gente vivendo no planeta. Para elas, seu corpo é um paraíso, um lugar cheio de oásis onde água e comida jorram o tempo todo na forma de água, sais minerais e gorduras e proteínas. Cada um dos seus poros é como um restaurante onde tudo isso sai de graça. Em troca, elas deixam seu corpo fedendo. As axilas são as mais problemáticas, porque são as praças de alimentação mais concorridas, com glândulas que produzem mais óleos e proteínas do que elas gostam. E isso porque a pele nem tem tantas bactérias assim, comparada com a parte de dentro, ela que abriga mais de 100 trilhões de bactérias. Da próxima vez que se olhar no espelho, lembre-se, 90% do que está ali não é você, mas uma mega civilização de micro-organismos. Então, olha só que notícia bacana, né? Falando o tanto de bactérias que a gente tem no nosso corpo, tanto de micro-organismos que a gente tem. E bactérias foi um dos temas trabalhados quando a gente falou de reinos, né? Então, vocês estudaram lá os reinos, vocês viram o reino Monera, que falava só de bactéria. Hoje a gente vai relembrar um pouquinho de cada reino. Então, começando aqui, aula de hoje, 5 reinos. Objetivo, revisar os conteúdos, as características principais de todos eles. Então, bem bacana para a gente relembrar aqui. Coloquei até o rei Julian, né? Já que a gente está falando de reino, vamos mostrar um rei de verdade aqui para a gente. Lembrando, na aula passada a gente falou sobre isso já, né? Que o reino é como se fosse essa caixa maior, onde a gente vai colocando caixinhas menores, né? Compartimentos menores, que vão então diminuindo a diversidade de organismos. Então o reino ele tem uma quantidade maior de organismos e a gente tem 5 reinos diferentes, cada um deles com características próprias. E relembrando aqui também, ó, a gente vai ficando, o parentesco vai ficando maior conforme vai chegando perto da espécie, né? E menor conforme você está lá no reino. Um quiz, vamos lembrar aqui junto. Qual o único reino com representantes procariontes? Letra A, o reino Monera. Letra B, o Protoctista. Letra C, o Fungi. Ou letra D, o Animalia. E aí, gente? Vamos começar primeiro o que é um representante, um ser procarionte. Procarionte lembra pra gente a célula procarionte ou a célula procariótica. Lembra aquela célula mais simples, que ela não tem aquele monte de organelas e principalmente ela não tem um núcleo definido? O DNA fica ali solto, disperso no citoplasma. Só quem tem esse tipo de célula são os representantes do reino Monera. Todos os outros 4 reinos são eucariontes. Olha que bacana. Então vamos lembrar aqui, ó, as bactérias todas bonitinhas ali mostrando para você. Esse quadro aqui está mostrando as principais características dos 5 reinos. Então vamos falar rapidinho sobre ele e depois a gente vai estudar reino por reino, tá? Então aqui, ó, o reino Monera, que é o das bactérias aqui, ó, são procarióticos ou procariontes. Todos são unicelulares, têm uma célula só. Podem ser autótrofos, produzir o próprio alimento, ou podem ser heterótrofos, esses inclusive que causam doenças na gente, né? São as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, que são aquelas bactérias mais antigas lá. Ainda tem o reino protoctista. Lá já começa diferente, ó, eles são eucarióticos, então o primeiro reino que tem a célula com núcleo. São unicelulares ou pluricelulares, autótrofos ou heterótrofos, e são os protozoários e as algas. Fungi também são eucarióticos, podem ser unicelulares ou pluricelulares, são heterótrofos. Então aqui todos eles precisam se alimentar de um outro ser, né? E são os fungos. Reino plante, que você acabou de ver com a professora Carol. Eucarióticos, pluricelulares, a gente não tem planta unicelular. Autótrofos, porque produzem o próprio alimento, e são as plantas então. E o reino Animalia, que vocês vão começar a estudar a partir da próxima aula, eucarióticos, pluricelulares, heterótrofos, os animais, né? Tipos de célula, para a gente relembrar rapidinho. Aqui está a nossa célula procarionte. Lembra dela? Então aqui, ó, ela tem o DNA disperso ali no citoplasma. Mas ela é uma célula normal, ela tem membrana plasmática, ela tem citoplasma e tem o material genético, o DNA. Só quem tem? Reino Monera, né? A célula eucarionte ela é mais complicadinha, olha o tanto de estruturas que ela tem. Então, além do núcleo que a gente está vendo aqui em cor-de-rosa, que guarda ali o material genético, o DNA, ela é rica em organelas.
Então, olha quanto de organela que tem aqui, né? Tem mitocôndria, pode ter cloroplasto quando for célula vegetal, tem complexo de Golgi, aquele monte de organela que você ouviu falar um pouquinho. Aqui está outro tipo de célula também, eucarionte, ó, porque também tem um núcleo, né? Mas é aqui a célula vegetal, porque dela já tem uma parede celular, tem um vacúolo grandão aqui onde ela armazena água e outras substâncias, e os cloroplastos verdinhos, tá? Então, a gente tem dois tipos de célula. A procarionte, sem núcleo definido, e a eucarionte, que pode ser vegetal ou animal, tá? Está mostrando ali a parede celular, cloroplasto e o vacúolo. Mais um quiz aqui então. Você é um cientista que trabalha pesquisando micro-organismos. Uma nova doença altamente contagiosa está matando muitas pessoas. Você, após olhar o micro-organismo no microscópio, chegou à conclusão que essa doença é causada por uma bactéria. Por conta do quê? Letra A, da ausência de células. Letra B, da presença de células sem núcleo. Letra C, da presença de células com núcleo. Ou letra D, da presença de tecidos com várias células. Então vamos pensar aqui junto, gente. Bactéria, ela tem várias células? Não, né? É unicelular, então você já eliminou essa. Se eu acabei de dizer que ela é unicelular, não pode ser ausência de células. Quem é que não tem célula? O vírus, que a gente falou na aula passada. Então, a gente fica aqui entre presença de células sem núcleo ou com núcleo. Como é que é a célula de bactéria? Não tem núcleo, gente. Tá? Então, o único organismo ali que tem uma célula sem núcleo, procarionte, são as bactérias, as arqueobactérias e as cianobactérias. Tá? Então, estão aqui esses organismos. Número de células. Então, pode ser unicelular ou pode ser pluricelular ou multicelular, aparece também para vocês às vezes. Então, unicelular são quem? Bactérias, protozoários, as algas e os fungos. Pluricelulares, tem mais de uma célula. São as algas, né? Tem algas pluricelulares também, tem fungos pluricelulares também e as plantas e os animais. O que mais? Mais um quiz então, vamos ver se você lembra isso aqui. São exemplos de seres autótrofos. Letra A, animais, plantas e fungos. Letra B, animais, protozoários e algas. Letra C, plantas, fungos e bactérias. Ou letra D, plantas, algas e bactérias. Então, primeiro, gente, o que é um ser autótrofo? Esse auto quer dizer que faz sozinho, né? O que ele faz sozinho? O próprio alimento. Qual desses organismos aqui que produz o próprio alimento? As plantas, que fazem fotossíntese, as algas, né, fazem fotossíntese também, e algumas bactérias que fazem quimiossíntese, que é um processo parecido com a fotossíntese, só que em vez de utilizar a luz do sol, vai utilizar compostos inorgânicos para produzir o próprio alimento, tá? Então, são esses aqui os seres autótrofos que a gente tem. O que mais? Continuando aqui. Tipo de nutrição. A gente também comentou um pouquinho disso na aula passada. Então, quando é autótrofo, está produzindo o próprio alimento, ou por fotossíntese, ou por quimiossíntese, e heterótrofo, está se alimentando de outros seres, né? A gente, no caso, então, heterótrofo. Agora, um exercício para você fazer sozinho. Qual a importância dos seres autótrofos para os ecossistemas? Então, pense aí, você já sabe quem são eles, então pense qual a importância quando você pensa no ecossistema, no meio ambiente. Qual a importância deles?
Provavelmente essa resposta não ficou igual à minha, mas veja se tem o mesmo contexto, se tem a ver, né, se está ali relacionado. Então, as coisas mais importantes que tem que lembrar. Os seres autótrofos, eles são as bases das cadeias alimentares, pois eles é que têm a capacidade, então, de começar a produzir a energia, de produzir o alimento, certo? Então, base da cadeia alimentar. O que mais? Produzem oxigênio para a nossa respiração e para a respiração deles também. Isso é muito importante. E sequestram o gás carbônico do ar, ou seja, eles retiram o gás carbônico que está no ar para transformar em alimento. Então, essas 3 coisas aqui são as mais importantes, mas você ainda pode ter lembrado de outras. Ó, esses seres podem ajudar no ciclo da água, no ciclo do nitrogênio, né? Então, fazer essa ciclagem dessas substâncias no meio ambiente. Ajudam na manutenção do clima, né? Porque fazem fotossíntese, estão sequestrando o gás carbônico, isso é importante para o clima do planeta. E ainda a proteção do solo. Quando você planta em plantas, né, as raízes ali seguram o solo no local para não haver erosão com tanta facilidade. Então, e tem outras importâncias, né? Aqui estão algumas delas. Então veja se o que você escreveu tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Então são muito importantes. Vamos começar lá com o reino Monera, então? Relembrar quais são as características? Então aqui, reino Monera. Quem são? Bactérias e arqueias. São aquelas bactérias mais antigas que elas vivem em ambientes que a gente chama de inóspitos. Por exemplo, interior de vulcão, fundo marinho onde não tem sol. Então, elas conseguem sobreviver porque elas fazem a quimiossíntese, tá? Aqui, gente, ó, característica, são procariontes. A gente falou bastante disso já. Número de células, unicelulares. Não existe bactéria com mais de uma célula. E a alimentação? Pode ser autótrofo, pode ser heterótrofo. Aqui coloquei para vocês ainda que, no caso dos heterótrofos, elas são ou as decompositoras, né, que são importantes para a cadeia alimentar, ou podem ser os parasitas, que causam doenças, não só em pessoas, né? Em outros animais, em plantas, em fungos, enfim, causam doenças. Aqui mostrando a reprodução de uma bactéria, olha que rápido. A maioria delas se reproduz assexuadamente. Simplesmente ela vê que tem nutriente suficiente naquele ambiente onde ela está, ela vai aumentando de tamanho e divide no meio. Então é uma reprodução rápida, né? Ela consegue colonizar bem rápido o ambiente. Por isso que a gente fica doente, às vezes, de um dia para o outro, né? Você está ali, a bactéria está se reproduzindo e você ficou doente. Então, divisão binária, bipartição, às vezes aparece, né? Principal tipo de reprodução desses organismos. Qual a importância deles? Tem várias. Vamos falar aqui ecologicamente. São produtores nas cadeias alimentares e podem ser também, no caso, decompositores, tá? Porque eles reciclam os nutrientes, fazem então essa ciclagem os decompositores. Importância médica, as bacterioses, que são essas doenças que atingem a gente e outros organismos, e também são utilizadas em biotecnologia, até para a fabricação de vacina, para vocês terem ideia. Então é bem importante isso também, tá? Tem outras importâncias? Claro que tem, você deve ter anotado no caderno porque a professora Maísa explicou bem direitinho, tá? A gente só está relembrando as principais. Próximo reino, protoctista. Quem são? Algas e protozoários. Esse reino é um reino que provavelmente daqui a uns anos ele não vai existir mais do jeito que a gente está estudando, porque ele agrupa organismos muito diferentes, que eles não estão tão relacionados assim, tá? Mas como não separaram ainda, a gente estuda eles juntos. Então vamos lá, ó. Tipo celular, eucarionte, tá? Então todo mundo que a gente vai estudar daqui para frente vai ser eucarionte, só procarionte, o reino Monera. Número de células, unicelular, no caso de protozoários e as algas unicelulares, e aqui tem uma certa ambiguidade, tá? No livro de vocês, aparece também que eles podem ser pluricelulares, porque algumas classificações, eles colocam as algas pluricelulares aqui também. Outras classificações acabam colocando as algas pluricelulares lá com as plantas, tá? Mas no livro de vocês está considerando como as algas pluricelulares fazem parte desse reino também. Como eu disse para vocês, ele tem muita chance de mudar daqui a um tempo, porque tem organismos muito diferentes. Mas eu mantive o que está no livro de vocês, tá? Pluricelular também. Alimentação. Podem ser autótrofos, no caso das algas, e heterótrofos, no caso dos protozoários. Aqui ainda mostrando que o protozoário é classificado de acordo com o tipo de locomoção. Ele pode se locomover por flagelos, os flagelados, risópodos, que são esses pseudópodos ali, né, esses pezinhos falsos, por cílios, e ainda tem aqueles que nem têm estrutura de movimentação, tá? Que são os esporozoários. Importância desse reino. A importância médica, as protozooses, vocês falaram bastante da doença de Chagas, por exemplo. Lembra a doença do barbeiro? Então, o barbeiro, né, gosta muito de casa de pau a pique, né, aquelas casas que são construídas com barro, ele se esconde lá durante o dia, e à noite ele sai e vai se alimentar, né? A fêmea precisa de sangue. Ela vai lá e pica a pele da pessoa e se alimenta de sangue. E ela está com tanta fome, que ela vai se alimentando e ela não sai dali para fazer cocô.
para fazer as necessidades. Ela faz por ali mesmo. E nas fezes dela pode ter então os protozoários, que causam a doença de Chagas. Quando termina ali, ela sai e a pessoa vai coçar. E quando coça, acaba puxando as fezes para esse buraquinho. E o protozoário entra na corrente sanguínea, causando então o que a gente chama de doença de Chagas. Tem outra forma de se contaminar? Tem. Qual é ela? Pode ser por alimentação também, né? Teve casos, por exemplo, em Santa Catarina, de contaminação por ingestão de caldo de cana ou de açaí. Triturou um inseto sem querer junto com a cana ou com o açaí, a pessoa ingeriu as fezes e acabou pegando o protozoário também. Como é que a gente faz para evitar? A gente tem que evitar que tenha barbeiro no local, né? Tem que eliminar esses insetos. Importância ecológica. São produtores nas cadeias alimentares, né? No caso das algas. E fazem parte também, além do fitoplâncton, que são essas algas microscópicas que fazem a fotossíntese, o zooplâncton, que né, tem zooplâncton, uma parte deles é formada então por protozoários. Então está aqui mostrando para vocês. E tem também importância econômica, no caso das algas, né, principalmente para a comida japonesa, que a gente acha bastante. Próximo reino, reino fungi. Olha só, gente. Vamos lá para as características principais, né, dos fungos. São eucariontes, tem fungo unicelular, tem pluricelular e são heterótrofos, tá? São principalmente decompositores. Está aqui dizendo que tem fungos predadores, tem fungos parasitas, mutualísticos e saprófagos. Mutualístico, no caso aqui do líquen, ó, então ele faz uma associação junto com as algas, então a alga fornece alimento para o fungo permite que a alga viva fora da água, olha que bacana, né? Então é o mutualismo, que vocês já estudaram isso comigo lá no comecinho, lembra? Ainda tem aqui, ó, esses fungos parasitas e predadores. Tá vendo essa formiga com essas estruturas que parecem duas antenas bem grandes? São fungos. Esse fungo, ele vai se reproduz ali dentro dessa formiga, né? Ele aumenta a quantidade dele e ele torna a formiga uma espécie de zumbi. A formiga faz o que ele manda. A formiga vai geralmente para um local mais alto, onde ela fica ali paradinha esperando que os esporos que estão aqui do fungo amadureçam, ele né, explode esses esporos pelo ambiente e vai infectar outras formigas. Olha que interessante isso aqui também. O exercício agora, para vocês pensarem um pouco sobre o que a gente está falando aqui. A classificação dos seres vivos em 5 reinos, proposta por Whittaker, apesar de apresentar falhas, ainda é a mais usada. De acordo com esse sistema, em que grupo encontramos seres eucarióticos, unicelulares e autótrofos? No reino Monera? B, no protista? C, no fungi? D, no plante ou ainda no animalia? Qual é ele?
assim, né, gente? Vamos pensar aqui, ó. Eucariótico, não pode ser bactéria. Unicelular, não pode ser planta nem animal. Fiquei em dúvida entre dois só. Autótrofo, protista, as algas, né? Porque fungo não tem autótrofo, ele é heterótrofo, ele precisa se alimentar de um outro organismo. Ainda sobre fungos aqui, ó. Importância médica, eles causam micoses. O sapinho do bebê, quando a gente fala, também é um tipo de fungo. Candidíase, né? Então tem várias doenças causadas por fungos também. São decompositores, importantíssimos nas cadeias e teias alimentares, e a gente usa eles na alimentação também, né? Os cogumelos. Mais um reino. Esse está fresquinho na cabeça de vocês, porque vocês estavam vendo até agora com a Carol falando de plantas, né? Então, quando a gente fala de plantas, são eucariontes, são pluricelulares e ainda são autótrofos, né? Produzem o próprio alimento. E vocês viram que tem 4 grupos de plantas: as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. Qual a diferença delas? Vamos lá, as briófitas, os musgos pequenininhos, lembra? Eles não têm sistema vascular. Se eles não têm sistema vascular, isso significa que eles não podem levar nutrientes para longe, igual acontece no nosso corpo. O sangue leva nutrientes do nosso corpo para o nosso corpo todo, né? Como eles não têm esse sistema de algo levando os nutrientes para a célula, então eles têm que ser pequenininho, porque isso acontece de célula para célula, tá? Então são as únicas plantas avasculares. Depois a gente vai para as pteridófitas, as samambaias, as avencas, elas já são vasculares, então elas conseguem crescer mais, né? Já tem um tecido de sustentação, porque elas são maiores, elas precisam se sustentar. Depois a gente vai lá para as gimnospermas. Gimnospermas, lembra? No caso da araucária, a araucária já tem semente, a reprodução agora não depende mais de água. Essas duas aqui precisavam de água para se reproduzir. A partir das gimnospermas não precisa mais, porque vai pelo grão de pólen. Ainda por cima forma uma semente protegendo o embriãozinho, né? E aqui a gente tem ainda as angiospermas, que são a maioria das plantas que existem. O que as angiospermas têm de especial que tornaram elas tão maioria entre as outras assim? Elas têm flor, elas têm fruto. Então, são estruturas que auxiliam na reprodução, na proteção, né, do embrião também. Então, pense, o frutinho chama a atenção do animal, a flor vai ter lá alguma coisa para chamar a atenção do polinizador. Então, ela conta com a ajuda de outros organismos para se reproduzir. Isso tornou ela tão especial que ela ocupa tantos ambientes. Ela é a maioria entre as plantas, né? E agora, o reino animal. O reino animal vocês não estudaram ainda, mas vocês já são capazes de preencher isso aqui comigo. Vamos lá? Ó. Tipo de célula que os animais têm? Eucariontes, né? Tem núcleo. Número de células? Pluricelulares, né? Por mais pequeno que o animal seja, ele tem várias células no corpo. Alimentação, são heterótrofos, eles precisam se alimentar de outros seres, né? Que a tartaruga, bem bonitinha para vocês. Então, a partir de agora, vocês vão começar a estudar esse reino e tem muita coisa interessante que vocês vão aprender com a professora Carol. Então, essa é uma das partes que eu mais gosto, né? Quando a gente fala de animais, tem muita coisa interessante mesmo para falar e muita coisa que vocês sabem e contribuem com as aulas. Olha só quantos animais diferentes vocês vão estudar. Então, aqui está mostrando, vocês vão começar lá pelos poríferos, que são as esponjas, né? Depois vão lá para os quinidários, o grupo das águas vivas, né? Que vocês também já devem ter ouvido falar, principalmente na praia, quando queima, né? Os plateumintos, os nemateumintos, que são vermes que causam doenças na gente, inclusive, vocês vão falar bastante sobre isso. Os moluscos, a lesma, né? O polvo também, por exemplo. Os anelídeos, que é o grupo das minhocas. Aqui a gente tem aqui os artrópodes, né? Que são a maioria dos animais que existem. Os equinodermos, o grupo da estrela do mar. E o nosso grupo ali, que é o grupo dos cordados, que é o último. Olha só que interessante, a gente olhando isso aqui, a gente vê a quantidade, né? A diversidade de animais. E claro que isso aqui está bem resumido, vocês vão aprender bem bonitinho com a professora Carol, tá? Só para vocês entenderem, para vocês já terem um spoiler do que vocês vão ver aí ao longo do trimestre. Exercício. Nutrem-se da matéria orgânica do corpo de organismos mortos ou de partes que podem se destacar de um organismo, como pele, folhas e frutas que caem no solo, provocando a sua decomposição. Os seres vivos da descrição pertencem a qual dos grupos? Vírus, fungos, animais ou protistas?
Fácil, difícil? Vamos ver aqui, ó. Então, o que está dizendo? Que eles nutrem-se de matéria orgânica e que eles fazem aqui decomposição. Quem são os decompositores que estão representados aqui? São os fungos, né? Então, os fungos são decompositores bem importantes. Então, a descrição dá para ver que é eles aqui. Olha só, mais um exercício para vocês tentarem fazer sozinhos. Vamos ver o que está pedindo para fazer. Relacionar as duas colunas. Então, aqui a gente tem os 5 reinos e aqui as características de cada reino. Então, você vai ler para mim e vai associar as duas colunas, tá? Então, façam que eu já volto para a gente corrigir.
aí, gente? Conseguiram? Vamos ver se vocês fizeram certo? Comecei aqui, ó, pelo final, dos animais que é mais fácil da gente identificar. Ó. São eucarióticos, multicelulares e heterótrofos, ou seja, precisam se alimentar de um outro organismo, né? Então, tá aqui, reino animalia. Próximo que eu coloquei aqui, que também é bem facinho, ó, procarióticos e unicelulares. Nem precisava da informação do unicelulares, a gente acabou de falar que procariótico só tem um grupo, que é quem? O Monera. Então tá aqui para vocês. Próximo aqui, ó, que é o protista. São eucarióticos, tanto uni quanto multicelulares e tanto autótrofos quanto heterótrofos. Então esse grupo que é bem complexo, que agrupa organismos que nem são tão parecidos assim, né? Que são os prototistas, né? As algas e os protozoários. Continuando aqui, ó, as plantas também tranquilinho, ó, eucarióticos, multicelulares, autotróficos, fotossintetizantes. Quem é que faz fotossíntese? A gente já lembra de planta, né? Tá aqui. Ficou aqui o último, que é do fungo. Eucariótico, unicelular ou multicelular e são heterótrofos também. Então, tá vendo que você já consegue agora, pensando nas características que eu te dei, relacionar com os reinos que você já estudou ao longo do primeiro e do segundo trimestre? Bacana, né? Então, de volta, o mesmo slide que estava lá no começo, só para relembrar. Agora, você olhando para ele, você consegue entender, né, tudo que foi explicado nessa aula. Ó. O reino Monera, as características que tem as bactérias, protista, fungo, planta e animal. Então, esse slide é bem importante, porque tem bastante, né, as diferenças entre todos os grupos. E agora você já consegue montar, inclusive, com o seu caderno bem bonitinho e colocar aí sozinho. Né? Então, tente fazer depois, lembrando lá você sozinho, se você consegue. Depois você confere com os slides que vão estar disponíveis para vocês lá no Classroom, tá? Gente, então o que a gente viu na aula de hoje? A gente retomou as principais características dos 5 reinos. Vocês já estudaram ao longo desse tempo todo do Aula Paraná 4 dos reinos, né? Começou lá com a professora Maíssa, depois a professora Carol. Ficou faltando o último reino, que é o reino animal, que a partir da próxima aula eu ainda venho aqui com vocês para a gente dar uma introdução nesse reino, ok? Então aguardo vocês na próxima aula, não faltem, porque é uma aula bem importante para alguns conceitos básicos sobre essa parte do reino animal, tá bom? Então eu espero vocês lá. Até a próxima!